E... Hell yeah, hell yeah. E aí, galera? A vida nos cobra com tanta convicção, parece até que a gente tá ganhando dinheiro pra viver, né? Só que na verdade a gente gasta dinheiro pra viver. Nós vivemos em uma sociedade que custa dinheiro para viver. Vocês conseguem imaginar como era quando viver era de graça? Porque ainda é em alguns lugares, assim, tipo, basicamente tu trabalha, mas o trabalho na época era tipo assim, trabalhar para sobreviver, também conhecido como, ok, eu preciso caçar uma zebra hoje, senão eu vou me fuder grandão. Então, hoje em dia viver custa dinheiro, só que a vida nos cobra e as coisas nos cobram como se a gente fosse assalariado da vida, mas nós não somos. Que puta reflexão de merda pra começar um podcast. Eu vou ser bem... Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre várias coisas. Pra quem não sabe, nós estamos ao vivo aqui no Instagram. Eu estou horrível. Assim, vocês podem falar que eu tô bonito e pá, a galera tá vendo ao vivo, mas assim, eu estou me sentindo horrível porque eu tô naquela semana que a gente fica tipo assim, fica só em casa, né? Aí fica aquela... Tudo fudido. Mas hoje eu vou no cabeleireiro e hoje eu vou pintar meu cabelo de novo. Porque, sim, velho, tô nem aí. Vou pintar assim, gostei de ter cabelo colorido. A Sky mandou que eu pintasse de azul, porque eu pintei de verde, só que a Sky pediu para que eu pintasse de azul, porque eu tava tentando pintar de azul, só que ele ficou verde. Eu já mandaria um rosa logo, pra ficar bem do trap. Pra agredir a família tradicional brasileira. Mas, enfim, eu vou descobrir lá no nosso cabeleireiro que chama Circus Hair. Os caras me apoiam, me cortam meus cabelos, me deixam lindo pro Brasil prestigiar. Eu vou fazer alguns anúncios. Os patrocinadores desse podcast é a Fresno, né? Então, a Fresno lançou faz 2 semanas Hoje Sou Trovão Parte 2, que é uma música que a gente fez em parceria com Caetano Veloso, a parte 1, e a gente chamou o Rashid para fazer a parte 2. Nessa música, a Fresno entra basicamente como o beatmaker da canção, o que é muito louco e o que deixou muitas pessoas confusas, porque muitas pessoas ficaram assim, ok, isso quer dizer que a Fresno, agora a Fresno não faz mais músicas, ela faz raps, porque as pessoas tendem a achar que tudo é definitivo, e nunca na história da música as coisas foram tão não definitivas. Nunca na história da música as coisas foram tão, como é que eu posso dizer, tão sem garantia nenhuma, o que no fundo é verdade, cara, porque hoje em dia a gente trabalhando música por música, tá ligado? As coisas não são nada definidas. Antigamente tu ficava um ano planejando um disco, 1 ano gravando um disco, 2 anos trabalhando um disco. Então, aquele disco, ele dizia muito sobre o teu momento, assim. E tu não tinha como corrigir o teu curso. Hoje em dia, se tu lança uma música, e aí ela vai não dar muito certo, tu vai lá, pum, lança outra, tu vai lá, pum, lança outra. Os sertanejos meio que começaram a fazer isso antes no Brasil. E também a galera super independente, a galera sem gravador e pá. E isso é muito bom, porque, por exemplo, hoje em dia, como a Fresno tá lançando singles esse ano, a cada single as pessoas acham que a gente mudou pra sempre. Por exemplo, lançou Natureza Causa, as pessoas ficaram, nossa senhora, a música tem uns teclados, meu Deus, a Fresno vai ser consumida pelo fantasma dos teclados, morreu, acabou.
E aí a gente lançou Convicção e as pessoas, nossa, meu Deus, agora a Fresno é uma banda política. Ai, fudeu, agora as músicas são todas afinadas em Lá, cadê as músicas lindas? Aí a gente lançou Natureza, Caos Acústico. Ai, saudades das músicas pesadas de você, entendeu? As saudades das pessoas estão durando meses agora. E aí quando saiu o Seu Trovão Parte 2, o cara assim, cadê o Lucas na música? É que eu não tô lá, né? Eu tô só no finalzinho. Eu fiz aquela batida em cima de Hoje Sou Trovão, produzi aquela música, então a Fresno entrou ali meio como produtor mesmo. E seria muito massa se a galera do rap e do trap começasse a chegar assim, Fresno, faz uma base aí de uma música pra gente. E a gente vai lá e faz a base, a gente não faz a música. Imagina que, pra mim isso ia ser muito legal, cara. Ia ser legal pra caramba. E aí, sei lá, agora se a gente lançar uma música tipo Onde Fica a Estrela, as pessoas vão falar assim, saudade de quando a Fresno era super pesada, super pá. Então assim... Olha que louco, cara. A nossa banda é tudo isso aí. É justamente tudo essas coisas, desde o bagulho mais pá até o bagulho mais tchum. E a gente construiu isso, né? Porque a gente vai construindo uma identidade, e a identidade que eu quis construir enquanto canário da Fresno foi essa identidade de ter uma liberdade para fazer o que a gente quiser. E de fazer músicas diferentes, de não ser conhecida como uma banda pop, ou uma banda de rock alternativo, ou uma banda de pesadona, meu Deus, como os caras são pesados. É tudo isso, cara. Nosso show é maravilhoso porque as pessoas choram, depois elas vão lá bater cabeça, depois elas batem cabeça chorando, depois elas descem, só descer até o chão que a gente não consegue fazer as pessoas fazerem. Mas de resto, cara, é meio que isso aí mesmo. Bom, de Fresno é isso, né? A gente lançou o Seu Trovão Parte 2, um clipe com o Ícaro Silva, um dos caras mais lindos, um caras que eu fiquei amigo quando ele tava na Malhação. E um dia a gente falou assim, vamos fazer um clipe. Foi lá um dia, eu liguei pra ele, então Ícaro, chegou a nossa hora de fazer um clipe. As pessoas também perguntam muito pelo que vai acontecer com a trilogia Galena, né? Porque a gente lançou Convicção, que seria o primeiro clipe da trilogia Galena, e agora nós já estamos nos reunindo, trabalhando no segundo clipe, que ainda a gente ainda não gravou, mas ele sai esse ano ainda, se Deus quiser, e vai ser o segundo capítulo, que é uma outra música inédita, que é uma música que nossa, a gente está muito feliz desde o dia que a gente fez, e nós já estamos também trabalhando na terceira música da trilogia Galena, que a gente finalmente bateu o martelo em qual ela é. E também estamos trabalhando em outros singles, e tudo isso, vocês perceberam, vai virar um disco que vai sair no próximo ano. Eu estou há 7 minutos falando sobre a Fresno, mas o grande lance é que o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu quero falar sobre um negócio que em inglês é uma pauta, a Judith já falou sobre isso, mas eu preciso falar aqui no meu podcast, já que o Brasil inteiro, o mundo inteiro ouve esse podcast, a população do mundo, já que eu tenho uma influência enorme sobre a humanidade, já que o podcast é mais ouvido que o Pânico na Jovem Pan. Eu gostaria muito de falar sobre whataboutism. What about é quando tu pergunta... Whataboutism é uma expressão em inglês que significa mais ou menos mas e aí? E quanto ao não sei o quê? Assim, eu vou explicar. Por exemplo, eu vou lá e faço um post revoltado porque a livraria Fnac não vende mais livros. Essa foi a pior analogia. Eu falo lá, faço um post revoltado porque ocorreu um roubo muito grande aqui no prefeito da minha cidade. E aí as pessoas que às vezes elas não se compadecem com o que eu falo, elas vão lá e põem. E quanto aos assassinatos? O maior clássico de todos é a pessoa que vai lá e faz um post numa boa dizendo: então galera, eu virei. A pessoa fala assim: eu virei vegano, porque veja bem, porque agora eu vi um documentário, eu me importo muito com os animais, blá blá blá, e eu virei vegano. Aí o whataboutism é aquele comentário que tem logo depois e fala: e quanto aos milhões de crianças mortas de fome na África? Ou quando, uma coisa mais atual, assim, é quando a gente vai lá e posta uma foto dos dois caras segurando a placa da Marielle quebrada e dizendo que aquilo é legal. E a gente posta uma foto disso, e aí um cara fala assim: mas olha aqui esse cara aqui que estuprou e matou uma criança. Quando a pessoa fala isso, quando ela usa o whataboutism, que é o mais eoísmo, isso é basicamente
tu colocar numa discussão, é uma ferramenta de discussão. A gente usa muito em relacionamento também. Por exemplo, um whataboutism de relacionamento é o seguinte. Vamos supor que tu traiu a tua namorada por algum motivo, ou tu fez uma cagada muito grande no relacionamento e tu já se fudeu por isso, tá? E aí a pessoa com quem tu tem um relacionamento, ela vai lá e faz uma outra cagada. E aí tu fala, nossa, meu, fiquei decepcionado contigo. E a pessoa fala assim, haha, e quanto aquela vez lá que tu fez aquilo? Isso não acontece milhões de vezes no relacionamento de vocês? Acontece, cara. O mais iaísmo é uma argumentação vazia. Ela faz parte das falácias. São coisas que, no mundo da argumentação, num debate sério, elas não acontecem. Elas não podem, porque ela não vale. Sabe qual é uma falácia, uma coisa que também não vale em discussão, que a gente aprende desde criança? Por exemplo, eu tenho uma filha, eu falo, filha, por que você tá fazendo essa bagunça aí? Por que a gente não faz assim? E ela fala, por que não? Por que não? Eu falo assim, Sky, por que não? Não é resposta. Ou melhor, é uma resposta, mas é uma resposta vazia. Isso não quer dizer nada. E a gente aprende, em algum momento, que por que não é coisa que se use em uma discussão saudável. O mais iaísmo, o whataboutism, também não é, tá ligado? Porque ele não colabora com a discussão, ele não faz a pessoa mudar de ideia. E o whataboutism, o que ele faz? Tu basicamente usa uma coisa com a qual tu nem se importa, mas tu usa pra contrapor aquela coisa que a pessoa fez. É o clássico justificar um erro com o outro. É tipo, a pessoa vai lá e fala que ela se importa com uma coisa, e tu fala assim, então se tu se importa com isso, e quanto àquelas outras 40 coisas que tu deveria estar se importando também, mas a pessoa que tá falando sobre essas 40 coisas, ela tá cagando pra isso. Ela só usa aquilo pra desfavorecer, pra desautorizar a revolta de outra pessoa. E com isso, não existe, cara. Não existe discussão, não tem como discutir. Isso aí anula a discussão, tá ligado? Se eu vou lá e falo assim, pô, seria legal se o presidente do meu país, ele tivesse alguma pauta clara para favorecer o acesso à cultura para as pessoas das classes mais baixas. Aí a pessoa diz assim, e quanto à segurança? Tipo assim, é óbvio que as pessoas se importam com segurança, mas eu estou falando de cultura. Vamos falar sobre cultura? Beleza. Só que a pessoa fala assim, e quanto à segurança? Mataram não sei quem. Não sei quem. O que acontece com a discussão? A pessoa está colocando uma outra coisa sobre a qual ela também está cagando, só que ela quer fazer com que tu calhe a boca e com que tu pare de discutir. E isso é muito paia, mano. Isso aí é o fim da discussão. E eu não acho que um país, uma sociedade, um povo vai evoluir através de um diálogo que não é diálogo nenhum, uma conversa que não leva a lugar nenhum, não vai evoluir através dessa discussão vazia, porque a discussão vazia, o Facebook está cheio, cara, e também tem muita discussão que não é vazia, mas o que a gente vê é isso, assim, que é tu se importar com alguma coisa e tu vai lá e fala sobre essa coisa com a qual tu se importa e a pessoa fala assim, então tu não se importa com isso. Eu não estou falando isso. Às vezes dá vontade de voltar para a época de que a gente era babuíno e resolver a coisa no tapa. Eu acho que o tapa, ele vale mais do que o whataboutism. O tapa, ele é mais argumento que o argumento vazio. Eu tô brincando, mas às vezes parece que é. É tão barbárie o negócio que a gente, tipo assim, fica sem ter o que fazer, cara. Sem ter o que fazer, fica assim, meu Deus, eu não vou entrar em mais uma discussão vazia. E as pessoas que entram em discussões vazias, as pessoas que entram em discussões vazias, elas basicamente, elas são heróis da resistência. Tipo assim, como é que vocês conseguem entrar em discussões? Às vezes eu posto um negócio e as pessoas vão lá, um cara vai lá e tenta contrapor isso com um argumento vazio. E aí eu tenho fãs ou pessoas que me seguem que vão lá e ficam discutindo com esse cara, uma discussão que aquele cara às vezes ele nem tá olhando mais, tá ligado? O cara nem tá vendo mais a discussão, ele só foi ali e plantou a bomba, que nem aqui na live, vem pessoas e plantam, e ficam lá falando uns bagulho que meio que assim, pra irritar as pessoas, cara. E eu vou te dizer, cara, a gente está implodindo. Estamos implodindo. Eu já falei no episódio passado aqui do Matéria Escura, que é o seguinte, a raça humana tem algumas centenas de milhares de anos, tá ligado?
Nós, seres humanos, Homo sapiens, nós somos os vencedores de uma grande competição que ocorria no mundo inteiro para ver qual seria a raça Homo que venceria a guerra da evolução. Aí surgiu os Homo sapiens, cara, que eles tinham um poder maior de preservação e eles conseguiram ser a espécie que, vamos lá, dominou o planeta Terra. E sabe o que os Homo sapiens faziam, cara? Eles viviam em pequenos grupos de 100 e poucas pessoas. Eles ficavam lá, na toca deles. E o relacionamento que eles tinham entre eles era tribal, óbvio. Isso permanece até hoje, cara, em uma grande... Isso acontece até hoje, esse tribalismo, assim, a gente ainda tem traços disso, porque foi isso que nos moldou enquanto animais. Parece que não, mas nós somos animais. E tipo assim, nós animais, nós vivemos em sociedade há muito menos tempo do que a gente viveu nessas sociedades, vamos lá, tribais, de quando a gente era, primitivo, antes pré-histórico, vamos dizer assim. Então, o nosso comportamento foi moldado com esse Homo sapiens que conhecia no máximo 100 pessoas, que convivia com elas e que todos os problemas daquela tribo eram problemas da tribo. Tipo assim, todos os compromissos daquela tribo eram os compromissos da tribo. Se tinha uma ameaça naquela tribo, era uma ameaça que ameaçaria aquela tribo. Só que hoje em dia a gente se organiza em tribos de 200 milhões de pessoas. E hoje em dia a gente fala com milhares de pessoas. Tipo assim, talvez algum dia o nosso comportamento de hoje vá moldar geneticamente os seres humanos de daqui a muitos milhares de anos. Mas assim, a evolução ela está acontecendo muito mais rápida. Nossa evolução comportamental está acontecendo muito mais rápida do que a nossa evolução biológica, fenotípica, tá ligado? Então, nós estamos em curto-circuito, cara. Nós estamos em curto-circuito, nós falamos com as pessoas sem olhar nas caras das pessoas. Nós falamos com as pessoas através de interfaces, computadores, celulares, que são milagres tecnológicos, mas que ao mesmo tempo nos possibilitaram atrofiar totalmente a nossa empatia. Então a gente fala com as pessoas sem saber que tem uma pessoa do outro lado. A gente fala assim, você é um lixo, seu filho da puta. A gente fala isso sem saber que existe uma pessoa do outro lado, porque a gente já ignora. E tipo, a gente fala coisas que a gente jamais falaria na cara das pessoas. Tipo assim, eu fico pensando das vezes que eu já fui xingado por muito menos, sabe? Desde simplesmente por ser vocalista da Fresno, eu já fui muito xingado na internet. De graça, sem fazer porra nenhuma, e às vezes fazendo. Mas enfim, o que aconteceu é que essas pessoas, elas não chegam na cara da pessoa e vão lá e falam, porque aí vai ter o teu, vamos lá, o teu antepassado que falava as coisas na cara das pessoas. Os nossos próprios pais, eles viveram uma época em que eles falavam as coisas na cara das pessoas, que eles não tinham outro jeito de falar, tinha no máximo um telefone. E isso aí tá dando uma pane na gente, cara. Isso tá dando uma pane na gente. A gente tá entrando em discussões vazias. A gente tá usando todo tipo de artimanha pra manter a discussão vazia. A gente tá, tipo, mano, atrofiando uma das características que faz os humanos serem essa espécie maravilhosa que não adianta agora achar que toda a humanidade é merda, tá ligado? A gente tá atrofiando a nossa capacidade de cooperação e também a nossa capacidade de discordar em coisas e tentar convencer o outro com argumentos, fatos, opiniões, sem usar esses joguinhos sujos, assim. Então, cara, o nosso mundo como nós conhecemos, ele é apocalíptico, assim. Eu tô vendo uma distopia muito grande, cara. Vocês têm noção que a quantidade... Eu me lembro que já vinha se cantando essa pedra, né? Mas a quantidade de opiniões hoje em dia que estão sendo moldadas por lance da fake news, cara. Tipo assim, quantas opiniões de pessoas estão sendo plenamente embasadas numa fotinho de resolução baixa que alguém te mandou no WhatsApp, ou num vídeo, ou o cara vai lá e faz um vídeo mega convincente, todo editado fudidamente, uma montagem que tá te dizendo, às vezes fazendo o cara parecer que tá dizendo o contrário, e eu realmente vejo isso tanto na esquerda quanto na direita, mas
bem mais na extrema-direita, que é justamente o cara embasar a opinião dele num bagulho que é uma fucking mentira. Tipo assim, vocês não têm noção do quão louco é que tem aqui a necessidade de existir uma matéria da Veja, que é uma revista grande, uma matéria da Veja dizendo assim, olha gente, aquela foto que vocês estão circulando no WhatsApp da Manuela Dávila com uma camisa escrito Jesus é travesti, é montagem, tá? Tipo assim, mano, a galera é muito louca, porque em primeiro lugar, a montagem tá muito tosca. Tipo assim, a montagem tá muito ruim, muito mal feita. Só que as pessoas já olham e falam assim, pá, vou compartilhar com isso todo mundo. E fudeu. Então, meu Deus, cara, tem noção que isso tá moldando as opiniões das pessoas. As pessoas estão moldando suas opiniões com base em notícias falsas, feitas por uns manos X. Aí vem sempre uma pessoa com o bom e velho whataboutism, que a gente tava falando aqui. Aham, mas e essa matéria aqui da Folha de São Paulo, que é mentira também. Mas sabe o que acontece quando um jornalista que tem um diploma de jornalismo, quando um meio de comunicação estabelecido, sabe o que acontece quando um meio de comunicação estabelecido faz uma matéria dizendo merda? Ele é processado, mano. Ele está apto a ser processado. Quando tu vê uma matéria dizendo um bagulho que é mentira ou que é baseado em mentira num meio de comunicação estabelecido, tu tem o direito de processar aquilo, tu tem o direito de acionar o Ministério Público, o próprio Ministério Público tem o direito de acionar esse meio de comunicação e fazer os caras fazer uma errata, fazer os caras cederem espaço de resposta. E tipo assim, a democracia é baseada nisso. Ela tem suas falhas, ela é baseada nisso. Agora, quando uma fake news, uma notícia falsa é compartilhada e ela é desmascarada, não existe uma pessoa para ir culpar. Não existe uma pessoa para tu falar assim, foi essa pessoa que fez isso, foi essa pessoa, a primeira pessoa a disseminar essa notícia falsa, tá ligado? Não existe essa pessoa, ela é invisível, cara. Isso é que é covarde. Isso é o que revela o que mais escroto tem na humanidade. Tem uma coisa muito comum, assim, basicamente, a fake news é aquela coisa de tu pegar um lixo e jogar para o outro lado do muro, ou pega uma pedra e joga para o outro lado de um muro. Tu não sabe o que tem do outro lado, tu não sabe se tem uma criança do outro lado, tu simplesmente joga. Esse terror que se gera com base nisso, cara, é bem análogo ao que a gente faz quando a gente espalha uma notícia falsa, mano, sem checar. E tipo assim, eu já caí em notícia falsa, tá ligado? Porque tem umas que são muito bem feitas. E eu percebo que muitas vezes a notícia falsa, ela sempre vai servir aos interesses de algum dos órgãos envolvidos na história. Tem notícia falsa que vai ser muito, vamos lá, vai servir muito bem a um cara que apoia o Bozo, vai servir muito bem a um cara que apoia o Haddad. E tipo assim, e aí eu vejo que as pessoas cooptam essa notícia falsa e falam assim, eu sei que é falsa, mas vamos ver o que acontece. E isso é muito bizarro. Isso é o fim do mundo, cara. Eu vou ser alarmista, mas eu tenho certeza que eu não estou exagerando. O nosso sentimento de humanidade, assim, está rolando uma falência, não é uma falência de dinheiro, é uma falência moral. A gente não, daqui a pouco a gente não vai mais acreditar em nada, que é isso que está acontecendo. Tipo assim, as pessoas põem em descrédito as fake news, mas ao mesmo tempo os próprios políticos eles estão colocando em descrédito as próprias news, que não são fake, os jornais e as revistas, que sim, eu não sou burro, eles têm um passado de notícias com manipulação, eles têm... Muitos jornais e revistas têm um viés político muito claro. E eu fiz faculdade de comunicação, mas eu não precisei fazer para saber que não existe uma mídia imparcial. É impossível tu ser imparcial. A partir do momento que isso é escrito por uma pessoa que tem uma formação familiar, escolar, social, esta pessoa está escrevendo aquilo deixa de ser imparcial. É impossível, tu pode buscar a imparcialidade, mas ela não tem como se obter a imparcialidade. Então assim, é óbvio que existem jornais e revistas que têm um viés político, tá ligado? Mas eles são empresas que tu pode ir lá e questionar elas, tá ligado? Tu pode ir lá e tipo... tacar uma pedra neles, se tu quiser, e se tu arcar com as consequências de tacar uma pedra em algum lugar. Mas
é um órgão. O fake news, ele vem do nada, tá ligado? Ele vem de pessoas que ninguém sabe quem criou aquilo, então ninguém é culpado. Então existe uma impunidade muito maior nas fake news, cara. E isso é muito trevas. Por exemplo, e as notícias, mas no futuro as notícias vão ser feitas por robôs. Sim, cara, mas um robô, ele vai ser programado por um ser humano. E o teu viés, enquanto programador, ele vai estar incutido no viés daquele robô. Hoje em dia, quando vocês veem uma matéria na televisão, uma matéria na internet sobre como foi o jogo do Grêmio e River Plate, aquela matéria que diz assim, aos 22 minutos, não sei quem fez um gol, não sei quem fez uma defesa, cartão amarelo, não sei o quê, uma matéria escrita, aquilo ali já é há algum tempo escrito por robôs. É um algoritmo escrevendo a matéria, tá ligado? Daqui a pouco vai haver algoritmos escrevendo matérias muito mais complexas, mas o noticiário esportivo, ele já é tomado por algoritmo, porque não precisa de uma pessoa para dizer o que aconteceu num jogo, que é uma verdade objetiva, tu viu aquilo. Agora, eu sei lá, mano, o bagulho tá muito foda, o bagulho vai dar merda, já está dando merda, a gente tá vendo todos os dias, cara, surge, a gente toma um golpinho assim, fica assim, ai, esse doeu. E por isso que vai ficar aqui, cara, uma dica de documentário. Eu tenho certeza que ele existe legendado. É um nome bem grande, chama-se Hypernormalization, hipernormalização. É um documentário de 2016, que saiu na BBC, feito pelo Adam Curtis, que é um cara que já fez outros documentários. Cara, é muito louco, assim. O mundo real, ele é muito complexo, ele é difícil de entender, ele dói, tá ligado? Então, esse documentário defende a tese de que governos, grandes órgãos financeiros e utopistas tecnológicos desistiram da ideia de mundo real e criaram, ajudaram a criar uma realidade paralela que a gente chama do mundo falso. Esse mundo falso, que é o mundo que nós vivemos, da pós-verdade, que eu já falei aqui, esse mundo falso, ele é mais simples, cara, ele é mais fácil e ele dói menos. E esse mundo, ele é rodado por grandes corporações que têm grandes interesses e também junto com políticos. Parece loucura, mas não parece, cara. Porque assim, vamos supor que tu é uma pessoa que tem um pensamento mais alinhado com a esquerda política, tá? Quando tu vê um escândalo envolvendo um político de esquerda, aquilo vai doente, porque tu acredita naquilo, às vezes tu acreditava naquele cara. O que é mais fácil? Tu assumir que tu tem um posicionamento e que outras pessoas que têm o teu posicionamento podem ter ido, vamos lá, para o lado negro da força, fazendo com que, às vezes, a tua convicção, ela seja baseada e, às vezes, defendida por pessoas que têm, às vezes, intenções não puras, tá ligado? Isso dói para assumir. Dói a gente perceber que a nossa verdade, ela não é preto no branco, cara. E uma das coisas que mais ajudam a gente a manipular uma sociedade, quando a gente está jogando SimCity, é criar um maniqueísmo. É criar uma realidade paralela onde o mal é 100% mal e onde o bem é 100% bom. Tá ligado? E onde o mal e o bem são duas forças 100% puras lutando uma contra a outra. E tipo, tu vai querer ficar do lado do mal? Claro que não. Agora, o que é difícil de tu assumir? Entender que aquele mal pode ser uma pessoa que tem uma história de vida e um pensamento diferente do teu. E que isso moldou o pensamento daquela pessoa a pensar diferente de ti. Entendeu? Eu tenho certeza que uma pessoa que tem um parente que morreu por descaso médico, ele tem uma opinião diferente sobre médicos do que uma pessoa que teve a vida salva por médicos. Então, a gente assumir que não existem verdades absolutas, que não existem um bem absoluto e um mal absoluto, isso é muita treta. Aí os caras, assim, ó, sabendo que ia dar treta,
Vamos criar um mundo falso, sustentado por notícias falsas, por narrativas simples, que façam com que as pessoas percebam que o mundo não é essa coisa complicada, dolorosa. O mundo é simples. Meu amigo, é muito bom esse filme. Ele tem 2 horas e tarará. Mas assim, ele é uma surra de informação. E ele vai ajudar muito... Não vai ajudar, sei lá, nada vai ajudar, mas enfim, ele vai informar muito, assim, ele é muito bom, chama-se Hypernormalization, é muito legal, saiu na BBC, não é uma obra de ficção, não é uma obra de pseudociência, não é uma obra de assim, ai meu Deus, essa agenda Illuminati, não tem nada a ver com isso, cara. É um bagulho bastante sério, cara, bastante sério. A própria palavra hipernormalização foi concebida por um cara chamado Alexei. Adivinha de onde é que o cara? O cara é russo, né? Só pode ser russo. Um professor de antropologia que ele leciona nos Estados Unidos. E ele fala sobre a hipernormalização. Ele falou sobre isso num livro que ele lançou que descreve o paradoxo da vida da União Soviética nos anos 70 e 80. É muito louco, cara. Basicamente, tu vê um sistema, no caso a Rússia, União Soviética dos anos 80, era um sistema que estava desabando, que não conseguia se sustentar mais, e ao mesmo tempo ninguém conseguia imaginar uma alternativa para aquele status que estava a sociedade. Então a galera começou a fingir que estava tudo certo. Sabe aquele meme do cachorrinho que tá sorrindo assim, tá tudo pegando fogo? É isso. Então, hipernormalização, cara, é um bagulho muito treta. E eu recomendo demais, assim, mas demais esse filme, cara. Porque ele é muito bom, é um documentário maravilhoso. Ele é comprido, vocês podem olhar ele em... vamos lá, em capítulos, assim, porque ele é bem grande e talvez seja demais, informação demais. Mas eu defendo esse filme aí. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. E fala sobre essa nossa sociedade aí, mano. Já estamos no apocalipse. Já estamos no pós-apocalipse. Já estamos no Black Mirror, cara. Já estamos tendo eleição e posição eleitoral e, enfim, opinião sendo defendida por notícia que foi inventada por um mano X. Isso, eu vejo que muitas pessoas aqui na live estão falando sobre, o que eu faço com um grupo de WhatsApp da minha família? Sim, cara. Os nossos pais, os pais da minha geração, não são nativos digitais. Eu não sou um nativo digital. Eu não nasci na internet. Eu fui me expor, eu fui pegar a internet com 13, 14, 15 anos. Então eu tive uma infância offline. A galera que me assiste provavelmente teve uma infância já online. A Sky teve uma infância super ultra online. Ela já pertence a um mundo onde tu tá lá na internet. Nossos pais nem um pouco. Para eles, quando eles viram as pessoas comprando seus computadores nos anos 80 e 90, era aquela coisa de nerd. Quando viram a internet acontecendo, nós jovens na época, usando o Mirk, nós éramos aqueles jovens loucos que nossos pais não entendiam o que a gente estava fazendo. Quando a gente estava jogando Half-Life, nossos pais não entendiam o que a gente estava fazendo. No entanto, eles foram tardiamente incluídos na internet. E eles ficaram fascinados. Quem aí nunca mostrou YouTube pro pai? E o pai falou assim, uau, é sério que eu posso ouvir Frank Sinatra cantando no Maxud Plaza em São Paulo, e que existe um vídeo disso, e que ele está na internet, e que ele não custa nada. Então, nossos pais foram incluídos na internet. E aí eles ficaram fascinados, mas eles não têm a malandragem que as pessoas que estão na internet desde sempre têm. Entendeu? Eu nunca vou esquecer quando eu ensinei minha mãe a mexer no computador. Aí ela entrou num site, ficou clicando lá no site. Nossa, que legal, nossa, que legal, nossa, que legal. Meia hora travou o computador. Porque ela clicou num bagulho tipo de aumentar pinto. Ou num negócio, seu computador está lento? Pá, clicou. Arruinou o computador. Era Windows ainda, que os vírus entram muito fácil. Ou então o meu pai, a mesma coisa, cara. Olha aqui como é que é a internet, que legal. Nossa, que legal.
dá 2 semanas, olha que o WhatsApp, tu pode falar com as pessoas, tu pode montar um grupo dos amigos do boliche, né? Que legal, dá 3 dias, o cara tá vendo vídeo de maluco sendo assassinado, ou vídeo do ET de Varginha, até aí tudo bem, né? Gente morrendo, horrível, mas enfim. Mas não, daqui a pouquinho ele tá acreditando em fake news, daqui a pouquinho ele tá moldando uma narrativa do bem contra o mal, que na cabeça dele faz super sentido, porque é muito fácil acreditar na luta do bem contra o mal. A ignorância é uma bênção. Então, assim, ele já tá acreditando, já tá com uma narrativa maniqueísta do bem contra o mal completamente tatuada no cérebro dele. Nada vai mudar, mas eu vi na internet. Aquele meme, se tá na internet é porque é verdade, é porque alguém falou isso, e muitas pessoas acreditam nisso. Tá ligado? Então, é foda, cara. A galera que se incluiu na internet tardiamente não tem a capacidade que nós temos de ver uma montagem e falar assim, nossa, é óbvio que isso é uma montagem. Porque a gente sabe que existe o Photoshop. Imagina quando tu mostrar pro teu pai o Photoshop, cara. Aí fudeu. Porque ele vai assim, então eu posso fazer a verdade. E aí que tá, nós só estamos no começo disso, tá? Já existe tecnologia para tu pegar um vídeo de qualquer uma pessoa e colocar na boca dela as palavras que tu quiser. Isso é só o começo das fake news, cara. Daqui a pouco vai ter um vídeo perfeito de um político, do Trump, falando, não, porque eu gosto muito de Fresno, inclusive tem essa música aqui, Desde Quando Você Se Foi. Vai ter isso, cara. Vai ter isso, porque já existe a tecnologia de tu fazer a boca da pessoa articular junto com o que tu fala. E já existe também a tecnologia de eu falar com esta voz e um aplicativo, um algoritmo transformar os harmônicos, os timbres, o timbre da minha voz no timbre da voz de uma outra pessoa. Se eu consigo tocar uma guitarra limpa, passar por dentro do computador e essa guitarra vir distorcida com o som de uma música da Fresno, já existe a tecnologia de eu falar com a voz e sair com a voz do Yoda, sair com a voz do Lula, sair com a voz da minha avó, tá ligado? Meu amigo... cara, vai ser muito louco, porque aí, velho, vai acontecer o que nós já estamos prevendo, que é o fim da verdade, o fim do fato, tá ligado? Daqui a pouco, tu vai estar injetando no teu cérebro uma realidade paralela que tu não vai mais conseguir discernir, tá ligado? Aquele negócio, será que nós vivemos numa simulação que tu não tem como saber se tu tá vivendo numa simulação ou não, tá ligado? Mas daqui a pouco nós vamos ser capazes de nós mesmos elaborar a nossa simulação. Então, tá muito próximo, cara, tá muito próximo. Aí tu vai ver vídeo, notícia, que tu não vai ter realmente como distinguir a montagem. Não vai ser a montagem Deus é travesti na camisa da pessoa. Vai ser a pessoa caminhando e a camisa se mexendo e vai estar perfeito. Tu não vai ter como dizer, uma coisa da outra. Isso vai ser o fim do fato, vai ser o fim do acreditar em alguma coisa. Vai ser o auge da tipo assim, o que importa é o que eu penso e o que as pessoas pensam, foda-se, é mentira. E eu tenho só muito medo desse futuro distópico. Sabe por que eu tenho medo? Porque eu vou viver nele. Ele tá próximo. Vocês também vão viver nele, cara. Tá próximo. Já era. Uma mensagem otimista no dia de hoje, né? Então, o que a gente pode fazer, cara? O que a gente pode fazer? Assim, a rigor, nada. Mas nós ainda vivemos em um país, numa república democrática. Vocês sabiam? Vocês sabiam, cara? Inclusive o fato de ter candidatos bizarros que são eleitos, isso é o lado ruim, não tem lado ruim na democracia. Isso é, inclusive, vamos supor, um efeito colateral da democracia. O fato de o Tiririca ser um candidato é fruto da democracia. Então, e quem coloca o Tiririca lá como deputado é a democracia. Então, a gente pode achar bizarro o fato dele ser candidato, mas pior ainda seria se ele não pudesse ser candidato com base em algum conjunto de leis. Não, tu não pode porque tu não é isso. Tu não pode porque tu não pensa assim. Tu não pode porque tu não é essa pessoa. Resumindo, meus amigos, apocalipse.
Mas já que o assunto apocalíptico brasileiro já está saturado, vamos falar sobre o apocalipse mundial, mostrando que o nosso país, na verdade, apenas está seguindo uma tendência mundial, o que nos deixa tranquilos. Embora não nos deixe tranquilos, mas apenas nos iguala num desespero mundial, né? É bom saber que o Brasil está alinhado com o resto do mundo. Se liguem numa matéria maravilhosa que eu retuitei ontem. Eu sigo uma caralhada de perfis, assim, de notícias científicas ou tipo de coisas de tecnologia. E teve uma, meu amigo, que foi foda. Que envolve uma parada que não dá pra dizer que é muito Black Mirror, porque é muito além do Black Mirror. Seguinte, estamos chegando lá. Estamos chegando lá e perdi. Cadê, mano? Porra. Eu estou procurando aqui, ó. Um microchip chinês do tamanho, ou melhor, um microchip chinês menor do que um grão de arroz. Ele foi implantado clandestinamente nos servidores, naqueles computadores gigantes de mais de 30 grandes empresas americanas, incluindo Forças Armadas, CIA, tudo isso para espionagem. Vou voltar. É uma matéria que saiu na revista da Bloomberg que eu fiquei descaralhado da cabeça, mano. Eu nem terminei de ler ela, mas é muito doido. Vamos lá. Imaginem que as grandes empresas, Amazon, Apple, a CIA, todas elas precisam ter um armazenamento grande de informação, de arquivos, da porra toda, tá? E essas empresas, para armazenar grandes coisas, os HDs gigantes, computadores gigantes, tu compra servidores, que é aqueles computadores que a gente vê nos filmes, assim, que é um corredor inteiro cheio de racks de computadores, tá? E aí, tem uma empresa que fornece esses servidores, cujo nome eu vou encontrar aqui, enfim, eu não encontrei. Supermicro, vamos lá. Uma empresa que cedia as placas-mães desses grandes servidores, Supermicro, empresa chinesa, tá? Alguém, em algum momento dessa história, estava lá metendo um microchip. Olha a bizarrice. Um microchip minúsculo dentro desses servidores, nas placas-mães desses servidores, chipando para os Estados Unidos o computador com esse microchip, ou seja, é o hacking, né? É a hackeação de um hardware, que é um bagulho muito louco, porque a gente entendeu, né? Eu já entendi que o hacker é o maluquinho que às vezes no quarto dele ele consegue acessar um grande servidor, hackear um bagulho, espionar, fazer vários bagulhos, mas tudo que isso requer é que seja um maluquinho muito gênio e muito atrevido. Só que aí que tá. O hacking, a hackeação de hardware, mano, ela não envolve um cara. Tem que ser todo um sistema. Tipo, isso pode ser rastreado até os mais altos escalões das mais altas firmas. Pode chegar, inclusive, no nível governamental. Porque imagina lá que tu é da CIA, tu tem aqueles HDs mais secretos do mundo, com as informações mais secretas do mundo, e só que tu compra um computador gigante de um fornecedor, e esse cara vai lá e mete um chipzinho bem pequenininho que abre uma brecha, como se fosse um firewall ao contrário, né? Abre uma porta para rolar uma espionagem remota de chineses muito mal intencionados, ou bem intencionados, mas intencionados contra o que esses caras acreditam. Meu amigo, isso é o começo do fim do mundo. Isso é muito Black Mirror. Se tu tá preocupado que estão te espionando, imagina o quão preocupado tá o maluco da CIA, o cara que trabalha na Apple, segredos de marca, segredos de Estado.
E tava lá. Vocês estão ligados? Mano, é muito louco. Eu linkei essa matéria no meu Twitter. Ela é em inglês, mas já deve ter uma versão em português disso. Cara, é muito louco. Porque quando tu compra um negócio grande, a última coisa que tu vai procurar no meio de uma placa-mãe é se tem uma micro coisinha e tu vai comparar isso com a placa-mãe que tá lá no manual de instruções do bagulho e perceber, isso aqui tá errado. Cara, isso é muito louco. Já tinha um escândalo muito grande, né? Que nos Estados Unidos é proibido... os caras não comercializam os telefones daquela marca Huawei, sei lá como é que se fala. É uma puta marca, é o segundo maior fabricante de celular do mundo. Passou a Apple, tá ligado? Porque eles falam, esses bagulho aí tem... Esses bagulho aí tá espionando nós aqui. E se bobear, tá mesmo. Os caras são muito loucos. Vocês acham que vocês acham que vocês são espertos? Vocês acham que as paradas que acontecem aqui no Brasil são muito doido mesmo? É os caras que estão metendo chipzinho do tamanho de grão de arroz pra espionar os espião. Isso é muito louco. Isso aí é além do Mr. Robot. Isso é além do Black Mirror. E está acontecendo agora. E eu devo vir com mais informações sobre isso, mas eu fiquei bastante impressionado, cara. Fiquei bastante impressionado com o nível de sagacidade dos caras. E, só começou a investigação em torno disso. Isso ainda vai dar muita merda, porque olha quantas coisas as pessoas ainda não descobriram. O pós-apocalipse chegou, cara. O pós-apocalipse chegou. Temos aí eleição decidida com base em fake news, tá ligado? Fake news irrastreável, fake news sem rosto. Também tem galera fazendo espionagem. Lembrando que, nenhuma dessas empresas que eu falei é santa, tá? Os caras também aprontam a rodo todo tipo de mutreta comercial. Quem vê Billions, tá ligado? Inclusive eu gostaria de recomendar pra vocês, é uma série que passou reto por mim muitas vezes, que é a série Billions. Eu tinha preguiça da cara do protagonista do Billions, porque eu vi aquela outra série do cara que foi pra guerra e voltou muito doido, cheio das viagens, como é que era o nome? Esqueci. Tinha preguiça do protagonista do Billions, tá ligado? E, no entanto, Billions é extremamente foda. É do tipo de série, quem gosta de Breaking Bad vai gostar de Billions, porque são séries que tem um protagonista bastante filha da puta, mas tu chega a quase a apoiar ele. Tu fica torcendo muito pra que a filha da putice do cara dê certo. E o polícia lá, o procurador, tu fica torcendo pra que ele, querendo ou não, tá querendo fazer o bem, tá querendo foder este bilionário. Só que tu fica torcendo contra ele. Mesmo que ele seja bem intencionado, ele usa de meios, vamos lá, questionáveis. E o bilionário, que já faz um bagulho super ultra questionável, que é especulação num nível governamental, enfim, como todos os bilionários. Ninguém ficou bilionário só vendendo umas coisinhas e fazendo uns bagulhinhos tudo certo. Muito louco. Billions, assistam. Tem umas 3 temporadas já e é muito bom. Já assisti tudo. Outra série que eu tô assistindo, que cabe recomendação, é Maniac. Já vi uns 6 episódios. Animal. É muito doido, ela é devagar, eu dormi em alguns episódios, mas eu sei que ela é animal. É uma série que eu recomendo altamente pra vocês também. No entanto, chega de falar de série, porque isso não é um podcast de série, é um podcast de perguntas. A galera da live que está me acompanhando sabe que eu tive que parar agora de novo, porque a Sky, ela está no período de desfraude e ela precisava que eu fosse no banheiro com ela. Aí eu dei um caô nela e eu já estou indo daqui a pouquinho lá no banheiro com ela para acompanhar essa fase importante da vida dela, de fazer um cocôzão na patente. Isso é incrível. Galera, agora é a hora das perguntas. Eu estou aqui esperando as perguntas de vocês e as perguntas que eu achar necessárias, as perguntas cujas respostas eu achar necessárias, eu vou responder para vocês. Ok, meus caros? Vamos lá, pergunta, gente. Pergunta aí as paradas. A Maia Bemariz pergunta: o que fazer se seu namorado vai votar no Bonossauro?
Pergunta se teu namorado é a favor de que tu ganhe menos que ele. Pergunta se teu namorado é a favor de que a tua licença maternidade seja motivo para tu ser demitida. Ou que a tua licença maternidade de 6 meses, que pra mim já é pouco, tenha que diminuir. Pergunta pro teu namorado se ele acha que uma mulher, tudo bem ela não ser estuprada só se ela for uma mulher feia, tá ligado? Pergunta pro teu namorado o que ele acha dessas coisas, cara. Se ele achar essas coisas, talvez ele não deva ser teu namorado. Talvez ele deva, sei lá, talvez ele tenha um problema muito sério com a própria sexualidade dele. No entanto, talvez ele esteja votando Bonossauro por antipetismo, o que é um sentimento completamente compreensível. O problema do antipetismo é que ele também veio com anti-PSDBismo. E aí as pessoas decepcionadas com o PT e por causa de Aécio Neves e companhia também decepcionadas com Aécio, aí as pessoas, quem que não é PT e nem é Aécio e nem é PMDB, vamos votar neste cavaleiro, neste paladino mascarado aqui, que é diferente, ele é outsider, ele não é da política, enfim. Boa sorte. Boa sorte, meu pai é Bolsonaro, cara. Eu nem perco tempo querendo conversar com ele, porque ele faz parte da inclusão digital senil e tipo, enfim, eu não vou ficar aqui falando mal do meu pai, mas ele faz parte dessa galera que se informa pelo WhatsApp. Então quem sou eu? Quem é o The Economist? Quem são as pessoas que estudam história do Brasil e do mundo? Se uma notícia do WhatsApp disse que, sei lá, as feministas vão botar fogo nas crianças dentro da barriga das suas mães e o cara acredita. Paciência. Lucas, vocês vão lançar... Olha, vamos fazer uma coisa mais light. Vamos lançar uma música mais do show de Curitiba, lá da Ópera de Arame? Sim, o projeto Natureza Caos Live, ele segue de pé. A gente está mixando agora a segunda música desse projeto e vai sair um vídeo ao vivo da segunda música, com imagens do Rio de Janeiro, com imagens de São Paulo, com imagens de Curitiba e também de outros shows. Só a pergunta da Fresno, são muito louco, cara. Lucas, em relação a Fresno de até 2010 para a Fresno de 2008, como tu avalia a banda? Eu avalio da mesma maneira, é a minha banda, eu não tenho distanciamento científico para avaliar, tá ligado? Então, não sei, eu gosto, eu sou feliz. A Bia pergunta, o que você acha fundamental em um produtor musical? Produtor musical, diferentemente de um músico, ele tem que ter um repertório de referências muito bom e ele tem que saber como chegar em um resultado musical, ou pelo menos ter curiosidade de como se chegar em um resultado musical. Eu digo pela minha experiência como produtor e pela minha experiência com outros produtores, né? Às vezes uma banda chega, eu gosto de uma sonoridade assim, ou a banda mostra uma música, cabe ao produtor falar, nossa, isso aqui é legal, e eu acho que tem a ver, eu acho que o público de vocês vai achar massa, e eu acho que isso aqui tem a ver com uma referência, e a gente vai atrás dessa referência e tenta, enfim, com base em várias referências, chegar numa sonoridade. É uma espécie de guia, né? Ele vai guiando o processo. Às vezes, por uma banda com várias pessoas diferentes, o processo criativo pode ser caótico. Às vezes, o processo criativo pode ser violento. E o produtor tá ali para ser esse guia, essa espécie de autoridade que vai, às vezes ele só serve para a banda não brigar. Então, ele vai olhando de fora e percebe, e tem essa percepção de fora, pra várias vezes a tua função é só fazer a banda não se pegar na porrada e ter uma opinião ali mais pesada de fora e falar, galera, eu acho que é melhor por aqui mesmo. E aí tu vira o testa de ferro e as pessoas não brigam tanto. A Isa me pergunta o Túlio me pergunta o que eu acho dos eSports. Cara, eu não tenho que achar nada. Eu sou praticante de esportes, mas eu também sou praticante de esportes que usam o meu corpo por completo. Eu acho que as pessoas ficam meio putas com esse esquema de esportes porque tem a palavra esportes no meio. Porque sempre teve competição de outras coisas, de baralho e de xadrez e de
enfim, de outras coisas, mas o problema é que não existe nessas outras coisas, nessas outras competições, por exemplo, Olimpíadas de Matemática, não existe essa vontade de usar a palavra esporte. Aí as pessoas ficam super ofendidas por causa dos esportes estarem usando a palavra esportes, mas, mano, pra mim, foda-se. Eu acho legal pra caralho. Fico vendo lá Overwatch, mas eu também não sou ingênuo de achar que isso vai substituir os esportes, porque, enfim, a gente precisa mexer nosso corpo. Se o nosso corpo não funciona, não tem e-sport que vai fazer o resto funcionar. Nossa, as pessoas gostam de saber o que eu acho das coisas. Lucas, o que você acha da comida orgânica e do veganismo? Eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, porque o veganismo é uma posição motivada em grande parte por uma opinião política que tu tem a respeito do uso dos animais para o benefício do ser humano. É uma coisa que por muitos anos foi inevitável, quando nós éramos caçadores-coletores, mas hoje um ser humano, ele pode diminuir em 99% o impacto que ele tem sobre a vida dos animais. E se ele se compadece com a vida dos animais, se ele não quer o sofrimento do animal, hoje em dia ele tem ao alcance dele uma vida que vai prejudicar e vai sim, se aproveitar muito menos dos animais. Isso é o veganismo, é uma posição política. Tu pode inclusive ser um veganismo que é junk e se alimenta muito mal. Porque tu pode ser um vegano que só se alimenta de Coca-Cola e de bolacha recheada, sem leite. Ou seja, tu vai ser uma pessoa completamente junk, no entanto vegana. Eu tenho vários amigos veganos junkies, porque eles têm uma opinião política a respeito do veganismo, e o veganismo deles é motivado pela política. No entanto, o lance do orgânico é uma outra parada que também é muito séria. O desenvolvimento dos agrotóxicos, ele possibilitou a produção de comida em grande escala. No entanto, isso é completamente abusado e a gente vê um lobby muito grande do agronegócio para permitir, às vezes, a inserção de componentes químicos que a gente nem sabe o que vai acontecer na nossa comida do dia a dia, que a gente põe no prato, que a gente dá para nossas crianças, mano. E isso é muito louco, e a gente vê que existe um esforço muito grande do próprio agronegócio de calar a boca das pessoas que vêm com o papo orgânico. No entanto, enquanto o orgânico for uma coisa pequena, enquanto ele for pequeno, ele vai ser caro. E enquanto for caro, ele vai ser elitizado. E enquanto ele for elitizado, ele não vai entrar na discussão do brasileiro médio. Então é muita coisa que tem que mudar para que o orgânico de fato seja uma coisa assim. Tem pessoas que não tem nem o que comer, velho. Tipo assim, eu consigo ter uma alimentação orgânica, tá ligado? E mesmo eu que tenho dinheiro para comprar orgânico, eu sei que o negócio é caro. No entanto, também é um absurdo dizer esse papo de que é diferente do orgânico, o papo do rango saudável. Porque comer saudável é muito caro. Isso aí é uma das maiores falácias e é uma das coisas que mais impedem as pessoas de comerem saudável. Volto a falar, inhame é barato pra caralho. E se tu quiser, mano, ser saudável, come inhame pra caralho. Sabe o que é caro? McDonald's. Muito caro, mano. Então as pessoas têm essas noias. Porque comer saudável é caro. Claro que é caro. Se tu for lá num restaurante mega caro e pedir, eu quero essa salada aqui de R$39, é óbvio que isso é caro. Mas vai fazer uma salada em casa pra tu ver quanto é que custa, mano. Não custa porra nenhuma. Então, é isso. Agora eu vou começando a me despedir de vocês, tá ligado? Porque já temos 1 hora de podcast, preciso levar minha filha na escola. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem ouvido, principalmente divulgado este podcast. É um lugar onde eu posso falar sobre as coisas que eu penso e às vezes até sobre as coisas que eu nem penso, ou seja, às vezes eu penso ao vivo aqui, falando pra vocês, é um pensamento em real time, que eu vou às vezes podendo ter uma janela pra poder falar sem pressa com os meus amigos sobre as coisas e com vocês. E eu pretendo levar isso pra frente do jeito que der. Tem semanas que eu não consigo gravar, tem semanas que eu consigo gravar, tem semanas que eu tenho que gravar em 3 pedaços diferentes porque a vida urge. E, enfim, obrigado a todo mundo que tem acompanhado meu podcast, minha banda, meus projetos, meu selo, essas coisas.
E todo mundo que assiste as lives, eu vejo que as pessoas ficam... Nossa, quando é que tem live do podcast? Basicamente eu gravo toda quinta de manhã, então fiquem de olho. Quinta de manhã provavelmente estarei gravando perto da hora do almoço. Fora isso... é isso, né? Votem consciente. Não se informem por fake news. Olhem dentro dos seus computadores para ver se não tem um chip do tamanho de um grão de arroz para ficar aí espionando os sites pornôs que vocês entram. Mentira. Ninguém quer espionar vocês. O governo até poderia espionar vocês, mas ele tá cagando por que vocês estão fazendo. Sabe quem que não está cagando por que a gente está fazendo? As grandes corporações. Elas querem saber nossos costumes, mas enfim, a gente sabe que Facebook não é de graça, a gente sabe que o Google não é de graça. É isso que a gente paga para usar esta grande rede e parece que é de graça, mas nada é de graça. Daqui a muitos anos, eu espero que poucos anos, vai ser bem óbvio esse negócio que o que a gente dá para as grandes corporações em forma de dados vale grana. E muito em breve a gente vai ganhar um troco só para poder ficar olhando propaganda e para poder ficar dando para as grandes corporações a nossa informação que vale ouro. Já existe até iniciativas usando blockchain para tu usar um browser que quando tu olha lá para tu olha uma propaganda, tu ganha grana. No Maniac tem isso de uma maneira bem engraçada na série. Então, se cuidem, se liguem. Bebam bastante água. Sejam responsáveis. E um beijo, tá? Falou! Tchau, galera da live. É nóis. Um abraço.